Peço licença aos ouvintes para uma história eu contar. A história que vos conto é sobre o meu lugar, minha São José da Tapera, cidade espetacular. No lugar onde se ergueu essa bonita cidade, lá por 1900, com muita dignidade, viviam os marcianos em sua propriedade. Antônio Francisco Alves ali também residia. Desta forma, essas pessoas, na história hoje em dia, são os grandes fundadores lá daquela freguesia. Depois, naquela fazenda, chegou Afonso Vieira, que logo abriu um comércio e lá criou uma feira, atraindo muita gente da redondeza inteira. Nós, profissionais da história, temos muito claro a diferença entre memória e história. Enquanto que a primeira, ela diz respeito a um processo que você aprende com o cotidiano, que você vai levando à frente de modo acrítico. A história, ela é um procedimento metodologicamente orientado, ou seja, necessita de método, necessita de teoria, necessita de fonte, certo? E no que diz respeito ao ensino de história local, ao aprendizado sobre a história local, na maior parte das vezes o que a gente acompanha é uma memória escrita. A história, enquanto procedimento científico, ele não é um processo comum nos principais municípios desse nosso país, do Brasil e especificamente Alagoas. Com São José da Tapera não é diferente. O que a gente tem até o momento é uma memória contada. Para nós professores de história e historiadores, temos muito claro a diferença entre memória e história. A memória é um processo que se constrói de modo, podemos dizer, natural, a partir da convivência com as outras pessoas, enquanto que a história, escrita com H maiúsculo, diz respeito a um procedimento que é orientado metodologicamente, que precisa-se de uma teoria. No caso específico da história, há necessidade de fontes. Você não tem como construir um conhecimento histórico sem uma referência, sem fontes, que genericamente a gente fala ser documentos, diz ser documentos, que pode ser de várias naturezas, mas há sempre a necessidade.
Quando a memória você fala sem a necessidade de comprovação, a história há uma necessidade de comprovação documental. Seja ela de natureza oral, imagética, seja ela de natureza material, seja ela de natureza, podemos dizer, até imaterial. Mas é necessário que tenha uma fonte, é necessário que tenha um procedimento orientado, tá certo? Senão, a gente vai estar apenas fazendo memória. O comércio atraiu gente de toda a região. Chegaram agricultores para cultivar o chão e construíram taperas ali naquele rincão. Ali foi chegando gente vindo de burro e a pé. E depois foi construída, com prazer e muita fé, uma pequena capela dedicada a São José. Pela devoção ao santo, lá naquele povoado, e devido à tapera onde o santo foi botado, de São José da Tapera o lugar ficou chamado. O tempo foi se passando, a freguesia aumentou, o povoado cresceu, uma vila se tornou e em 1957 o lugar se emancipou. Nós não temos ainda escritas satisfatórias que possam comparar, do ponto de vista historiográfico, a história de São José da Tapera. O que você tem é a memória de que chegaram aqui alguns comerciantes que começaram a povoar hoje o município de São José da Tapera. Então, isso é o que prevalece de uma certa memória. No nosso entendimento, enquanto professor, enquanto historiador, essa memória ela tem um sentido prático. Quando vai se escrever a respeito dessas memórias, esses grupos são os grupos dominantes. Então, eles escrevem, de certo modo, a história a partir da sua perspectiva, a história. Essas pessoas, em determinado momento, já a posteriori o processo inicial de ocupação, eles escrevem e elaboram se colocando como sendo os pioneiros. E aí eu acho interessante um aspecto que são comerciantes. Os comerciantes chegaram aqui e se estabeleceram. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: os comerciantes eles vêm para o município a partir do momento que ele encontra pessoas para poder vender o seu produto, certo? Mas que, vejam bem, aí de certo modo omite essa existência primeira. Outra coisa importante aqui sobre São José da Tapera é que às vezes você quer explicar o município a partir do urbano. Isso não cabe ao município de São José da Tapera. O município de São José da Tapera, justamente por ser de maioria agricultores, ele é constituído a partir da zona rural para a cidade. Olhando hoje, 2024, você vê que hoje tem mais relevância atividades urbanas. Porém, pensando isso há 6 décadas, não se aplica, certo? O que a gente tem é um predomínio de atividades rurais. No seu conjunto, são agricultores que são anônimos, são agricultores que contribuíram com o seu trabalho, mas que a história não registra, porque quando ela foi escrita, ela já tem um grupo que já se apropria desse legado coletivo. 24 de dezembro, deu-se a emancipação. Muita gente do lugar deu a contribuição pela sua independência e sua evolução. O seu povo sertanejo é muito trabalhador, um povo de muita fé e muito acolhedor, cheio de simplicidade, carinho e muito amor. Esse povo tem na veia a força da agricultura.
Na pecuária é destaque e inspira literatura. Seu território é repleto de beleza e de cultura. Em determinado momento, eu fiz aqui um estudo no Rio São Francisco, consegui localizar 19 localidades cujo nome era Tapera. Porém, hoje, século XXI, a gente tem no país apenas 2 cidades, 2 municípios que levam o nome de Tapera. Um lá no Rio Grande do Sul e aqui São José da Tapera. Essa origem se remete a um tipo de construção que a partir de um determinado momento ele vai se danificando, ele vai se arruinando, e aí as pessoas identificavam, olha, lá naquelas taperas, naquela residência que está em ruína. O termo tapera vem desse contexto. E o São José da Tapera diz que aqui chegou uma imagem de São José da Tapera, não tinha casas em alvenaria para colocá-la e coloca ele na Taperas. Então faz a atribuição São José da Tapera, ou seja, aquela imagem que ficava em uma casinha de taipa já em ruínas. Já com diz respeito ao São José, a minha hipótese é que o São José é o santo que se apela para as chuvas. Então, meu entendimento é que os agricultores o trouxeram como forma de devoção. Ou seja, vamos orar para São José trazer chuva. Quem é aqui dessa região sabe, tem a mística do chover no dia 19 de março. Se chover, eles vão identificar como sendo um bom ou um mau inverno. Então, há toda uma relação com o catolicismo também neste ponto. Daí que São José da Tapera. O 24 de dezembro, ele é o dia da emancipação política. Em 1957, o município de São José da Tapera se constitui um município autônomo com relação a Pão de Açúcar. 10 anos antes, 1947, aqui se torna distrito, o que é São José da Tapera, se torna distrito dentro do município de Pão de Açúcar. E depois esse mesmo território, com as fronteiras tal como estava, no ano de 1957, penso eu, pelo um processo verticalizado via governo estadual, se torna município autônomo. É tão interessante observar isso porque se torna município autônomo em 1957 e somente em 1959 é que é nomeado o primeiro prefeito. Nós temos 1958, não só esse município, mas todos os demais criados nesse ano, no limbo. Ou seja, não tinham um prefeito. Ao mesmo tempo que você era um município independente, mas você não tem um prefeito administrando especificamente aquele território, certo? Somente no início de 1959, ainda não por uma escolha, nomeado pelo governador, é que tem o primeiro prefeito. Certo? Então, isso daqui me ajuda a pensar que o processo de São José da Tapera, ele não é um processo local de conflito com o seu município, o município a qual pertencia, e sim um processo político constituído a nível nacional, talvez com o objetivo administrativo, com relação à fazenda, às receitas. Essa região aqui ela já tinha uma produção de algodão significativa, então eu costumo pensar a partir desses termos, certo? Depois vem uma série de pessoas dizendo que foram eles os importantes que lutaram pela independência do município. Aí eu remeto novamente à história, não encontro nenhuma evidência a respeito disso. Nenhuma nota em jornal, nenhum bilhete que foi mandado para, sei lá, para governador, para algum deputado, para algum prefeito, não encontro evidência. Então, eu costumo pensar em termos que São José da Tapera é constituído a partir de uma decisão do governo estadual. Perdoe se eu não contei tudo, meu amado e minha amada. Se quiser conhecer mais dessa terra abençoada, venha um dia visitar essa cidade encantada.